Gostaria primeiramente de pedir desculpas ao grupo, não sei se é argentinos, não sei de quê, que eu estava no Shopping Rio Sul, agora há pouco, mais ou menos 40 minutos, agora são 11 alguma coisa, e o shopping já fechou lá na pizzaria, na Pizza e Companhia aqui do Rio Sul, Shopping Botafogo, porque eu tive uma crise de esquizofrenia na frente deles, de duas moças que sentaram ao lado, e falei muita besteira. Que eles estavam rindo, olhando para mim, e quando uma pessoa ri e olha para uma pessoa, não quer dizer que a pessoa está rindo daquela pessoa que ela está olhando. Mas na minha crise, eu pensei que fosse para mim. E comecei a falar um monte de besteira. Que às vezes a pessoa ia mudar, que sei lá o que, vai mudar sim, para melhor. Sempre para melhor. E comecei a falar também na frente deles que as pessoas estão zombando da minha vida como se a deles tivessem boa. Estão zombando da minha vida como se eles tivessem tudo e a vida tivesse perfeita. Mas eles estão zombando da minha porque a deles está tão ruim que não querem nem se falar do que se passa na vida deles e ficam falando do próximo, né? Como se o próximo tivesse pior do que aqueles, né? Mas a questão não está melhor ou pior. A questão é uma condição da esquizofrenia que eu tenho. Que eu sinto que as pessoas falam de mim em vários lugares, né? Principalmente quando estão olhando para mim e dão risadinhas. E eu sei que isso é comum. Não quer dizer que estejam falando de mim ou zombando da minha cara por isso. Foi uma crise. Tem muito tempo que eu não tenho esse tipo de crise. De perseguição, né? Peço desculpas a esse casal não. A esse grupo, acho que de argentinos, não sei, que estava no Shopping Rio Sul, na praça de alimentação, no segundo andar. Shopping Rio Sul aqui no Botafogo, no Pizza e Companhia. Não sei se eles vão ver meus vídeos, já ouviram falar na minha existência, mas é isso. Peço desculpa. E as duas moças que estavam do lado, né? Isso é uma questão da esquizofrenia, é uma crise. Outra coisa que eu vim falar aqui também é que nós somos pessoas abençoadas. Deus sabe dar o frio para a gente de acordo com o cobertor. Somos abençoados, muito abençoados por Deus. E às vezes por motivos qualquer, por motivo de fazer mal mesmo, o inimigo fica atacando a minha cabeça, não só a minha, das pessoas que têm esquizofrenia em geral, mas esquizofrenia não é uma doença relacionada a algo espiritual e sim mental, né? Mas às vezes a gente fica tão vulnerável que o inimigo ataca mesmo. E às vezes eu me sinto um demon, verdade é essa. Às vezes eu penso que eu sou e me sinto assim. E o pior, sinto orgulho por isso. Porque a besta era o anjo mais poderoso que Deus tinha. Então, às vezes, por motivo de querer me gabar ou ser mais, eu queria ser o anjo mais poderoso. Mas não que eu seja. Sou um anjo, sim, de Deus. Porque, a princípio, ninguém tem provas para me julgar ou coisas que eu tenha feito que desmereça o amor de Deus. Pelo contrário, ajudo na igreja, sou voluntário, faço bem ao próximo, ajudo na família, ajudo os necessitados quando me pedem alguma coisa, ou às vezes por vontade própria de chegar e ajudar. Faço bem, não faço mal. Apenas uma crise de esquizofrenia que a gente não está livre. Tinha muito tempo que eu não tinha, mas, aliás, essas coisas já estavam me incomodando na minha cabeça, mas eu não tive crise e hoje eu vim a ter. Às vezes é crise de ansiedade, às vezes é crise de depressão, às vezes é esquizofrenia, às vezes é uma crise pessoal, né? E é isso.
todo mundo conhece, as pessoas da região, perto do Shopping Rio Sul, Copacabana, Botafogo. A maioria conhece eu e minha esposa Denise. Conhece nós dois, a maioria, né? Somos muito respeitados, que somos pessoas legais, falamos com todo mundo, por isso que muita gente conversa a gente. Nós temos diálogo com as pessoas, respeitamos todo mundo. E a gente gosta de se relacionar com as pessoas, né? E outra coisa que tá me incomodando muito é o relacionamento, porque eu sou penitente. Já tive algumas amigas em épocas de trabalho, de ensino médio, né? Que eu já fiquei, mas não relacionei. Eu fiquei. Importante é isso. No trabalho, idem. Primeira mulher da minha vida que eu fui ter relação sexual foi com a minha hoje, Denise. E estamos muito bem. Sempre estamos bem. Minha preocupação é o que os outros pensam de mim, essa preocupação boba. Quero parar com essa preocupação mundana. Mas é isso. Tive relação só com ela. Né? E aí a voz dela tá falando ali que eu tô aqui gravando no quarto e eles estão, a Denise com meu pai estão conversando na sala. Aí pode ver. Não é nada combinado. O quarto tá fechado pra eu gravar. Mas eu respeito muito a Deus. Isso que me faz segurar. A busca pela santidade. Tive relações só com ela. Só com ela. Para as pessoas não me olharem com um olhar de coitado e indignado. Mas eu tive. Então, isso que importa. E agora, para quem tinha dúvida realmente se eu era virgem ou não, eu era uns anos atrás, até 30 e pouco. Mas é isso. Acontece, são coisas da vida. Só me relacionei muito mais tarde e acho que vale muito mais a pena porque a gente fica maduro. E isso tá travando meu coração. O conceito das pessoas sobre mim. Isso está travando meu coração. Mas isso vai mudar, porque já estou me abrindo com vocês e é isso. Também não quero mais ninguém. Não quero mesmo. Estou muito satisfeito com ela e ela comigo. Quando encontrar ela na rua, nos lugares, pode até perguntar. Nós estamos muito satisfeitos um com o outro. Por isso que a gente brigamos, coisa de casal acontece, mas nós estamos muito satisfeitos uns com os outros, um com o outro. Muito. Falei uns aqui porque veio uns com os outros, não. Desculpa. Um com o outro. Muito satisfeitos. Eu amo muito, ela me ama muito e nós nos respeitamos demais. Isso que importa. E de lá pra cá, de uns anos pra cá, né? De muito tempo já. Eu me encontro penitente até o casamento na igreja. Por mais ridículo que a pessoa pense, eu sou um temente a Deus. Eu sou um temente a Deus. Por mais ridículo que a pessoa pensa e pior que seja a sua importância. Um dia eu terei meu galardão lá no céu, junto com a minha esposa, eu e minha esposa, mas só que lá no céu é diferente, porque lá a gente não é marido e mulher, não existe mais essas coisas na eternidade. É tudo filho de Deus. Então relacionamentos, mãe, pai, filho, são todos irmãos. Podemos até nos reconhecer. Tem relatos da Bíblia que diz que a gente se reconhece, né? Mas não como marido, mulher, filho, pai, mãe, tio, sobrinho, primo, e sim como
irmãos, filhos de Deus. Amém. Não passe por mim com cara de indignação. Eu estou fazendo certo.